Então, temos aqui, eu vou passar agora a palavra para o Tom Martins, que tem, aliás, essa parte da brasilidade foi iniciativa do próprio Tom, né? Ele notou que havia uma necessidade de preservar alguns atributos que são compartilhados com qualquer ser humano. Quem lê aquela parte de brasilidade, ela se encaixa em qualquer constituição, né? Então, o Tom é que veio com essa necessidade, numa situação de marxismo global, que é o que eles estão criando o globalismo é isso, né? No fundo, é uma ditadura global que vai definir, não no Brasil, o que é bom para o Brasil, né? Vão dirigir o nosso território e nossa população de fora. Tom Martins, não quero mais me tomar muito mais do seu tempo aqui. Muito bem-vindo, muito bom ano para você, Tom. Fiquei muito satisfeito com a fala do Jonisval, foi muito boa, muito rica, repleta de história, e o Jonisval falou muito bem do nosso artigo 5º, né? E você lembrou, Luiz, dessa parte, realmente o termo brasilidade foi uma demanda minha, e eu vim com esse termo e com essa proposta justamente para fazer frente ao que estão querendo fazer com o Brasil, que é retirar a brasilidade de nós brasileiros, colocando uma agenda global, uma situação que não nos interessa, não queremos isso. E sobre a fala do Jonisval, achei muito rico a construção filosófica que ele faz, no sentido de que desconstruir é muito fácil, o difícil é construir. Nós temos que valorizar a construção, a edificação de algo, porque destruir, qualquer ignorante consegue. Jogar uma pedra em algum lugar, qualquer um consegue. A construção é difícil. Tá? Gostaria de citar também, Luiz, antes de minhas considerações, que o vídeo inicial me tocou. Muito emocionante o vídeo inicial, e é emocionante, Luiz, fazermos parte disso. Nós aqui estamos fazendo parte disso aí, nós estamos vivenciando a história de certa forma. E eu gostaria de me dirigir agora ao pessoal que está nos assistindo, os ativistas. Vocês também fazem parte disso. Isso não é o Luiz, o Jonisval, o Tom Martins, não. Você está fazendo parte junto conosco. Nós não somos nada sem vocês, nada. Nós precisamos de vocês para isso. Então, é o todo, feito por partes, mas cada uma dessas partes tem uma significação fundamental para esse todo. Então, é muito importante. Eu até, antes do ao vivo aqui, estava falando com o Jonisval sobre a citação do Olavo Bilac, né, o DNA do Brasil. Na citação de Bilac, ele chama de 3 raças tristes, que ele cita os silvícolas, os marujos e os cativos, né, no termo de Bilac. E o Jonisval até comentou comigo que o DNA do brasileiro é muito maior que isso, é muito mais grandioso que isso. Isso engrandece também o DNA, mas temos contribuições, somos um povo multifacetado, somos um povo colorido no melhor sentido dessa palavra. Né? Tivemos a contribuição, o Jonisval mesmo citou, dos italianos, dos nossos irmãos japoneses, que tanto fizeram por essa nação, os alemães. Então, o Brasil é isso, gente. Então, quem somos nós? Né? A pergunta que o Jonisval deixou no ar. Precisamos responder. E a brasilidade responde isso. Então, o artigo 5º é essa resposta. Estamos... Não é que estamos respondendo através do artigo, mas nós estamos reconhecendo através do artigo o que existe, o que já foi respondido por nós mesmos. Então, nós estamos consolidando, corporificando algo que já existe, algo que já foi construído. Essa é a questão. Não há, isso é muito importante que se diga, meus amigos Luiz e Jonisval, não há engenharia social aqui. Há um reconhecimento do que já existe e que foi construído de baixo para cima.
Esse é um ponto. Esse é um ponto aí para a nossa reflexão, que eu deixo nessa questão da pergunta quem somos nós. Então, o que é a brasilidade? Tom. Oi, fala, Luiz. Até só para complementar, o que esse artigo faz, ele passivamente, não ativamente, ou seja, não está escrito isso, mas ele está dizendo que não cabe ao Estado ou ao governo dizer o que é o brasileiro. Exatamente. Ele está só dizendo o que a Constituição protege, dizendo que aquilo ali, ou seja, é a liberdade, o livre-arbítrio da população se autodefinir conforme alguns princípios que são fundamentais da sociedade, para que se o Estado se apropriar daquilo, ele passa a definir o que é a brasilidade. Então, está dizendo, olha, não é do Estado, o Estado simplesmente protege e não vai violar aqueles princípios, né? Então, como foram lidos ali pelo Jonisval. Só queria dar esse contexto aqui para enriquecer aqui a sua exposição. Perfeito, Luiz, e você me dá a oportunidade, eu estava justamente chegando nisso, né? Então você me dá a oportunidade de... Atrapalhei. Não, de forma alguma, eu acelero o processo para dizer justamente isso. Os nossos valores já estão plantados. E por esses valores já estarem plantados, é que nós podemos nos dar ao luxo da liberdade. Porque liberdade sem valor, meus amigos, ela não funciona. O cidadão não sabe o que fazer com a liberdade, a não ser que ele tenha um valor já desenvolvido, um valor já intrínseco na sociedade. Ou, se quisermos usar um linguajar junguiano, psicológico, no inconsciente coletivo, ou, se quisermos usar uma palavra, a palavra Zeitgeist, ou o espírito de uma época, de um tempo. Então, todos esses valores já estão no Brasil, já estão nesse inconsciente coletivo do brasileiro. Então, é através desses valores plantados e bem plantados na pátria brasileira, plantados como? Através de valores do próprio cristianismo, os valores evangélicos. Isso tem que ser dito. As pessoas têm vergonha de dizer isso. Ah, não, vai falar disso. Não, isso tem que ser dito. Isso faz parte da nossa história. Os jesuítas que aqui estiveram, os nossos descendentes, aí, os ascendentes do Luiz, né, a nossa descendência portuguesa, as contribuições maravilhosas que tivemos. Vale lembrar, Tom, desculpa te interromper, que quando aqueles que primeiro chegaram aqui, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, aquelas caravelas tinham a cruz da Ordem de Cristo nelas. Isso é indissociável da formação do Brasil. Do mesmo jeito que Portugal tem sua origem cristã e mais templária. Quando Dom Afonso Henriques, em 1139, é aclamado rei de Portugal, ele vinha de uma origem cristã templária. E esse pessoal, em 1500, estava chegando aqui. A bandeira do Império do Brasil, ela tem no seu centro a cruz da Ordem de Cristo. Isso é uma representação muito forte que, por mais que tentem desconstruir, não vão conseguir. Até porque o cristianismo no Brasil não é eu não estou falando de um cristianismo confessional, mas são os valores cristãos que são muito fortes, independentemente de sermos católicos, espíritas, protestantes, ortodoxos, budistas, mas é ter os valores cristãos como referência. E aí é o que está na brasilidade, por exemplo, a solidariedade, a resiliência, que é a figura mais de resiliência e solidariedade do que o Cristo. Desculpa, Tom, mas você puxou num ponto que valeria a pena se pensar mais a fundo adiante. Jonisval,
Eu adorei a sua interferência, uma interferência muito rica, e esse meu discurso, ele está construindo justamente isso. Quando você fala nessa resiliência do Cristo, veja, só para terminar a construção que eu vinha fazendo, né, que então, através desses valores que temos, podemos nos dar ao luxo da liberdade, e a liberdade, na Constituição Libertadora, se dá através da descentralização de poder. Descentralização é o oposto do que faz a Constituição de 1988, que centraliza tudo. E quando falamos em combate à tirania, estamos falando em descentralização de poder. Liberdade, descentralização de poder. Por isso é tão importante o princípio da subsidiariedade. E não só isso. Por isso que é importante na Libertadora, coisa que a Constituição de 88 não tem, ela não fornece os instrumentos, ela fornece o princípio. Todo poder emana do povo, mas depois ela não dá instrumento para que esse poder seja efetivamente exercido. E na Libertadora, nós temos o princípio, nesses artigos iniciais que estamos comentando, e depois lá na soberania popular, nós temos as ferramentas para que isso ocorra. Então aí tem um diferencial muito sério dentro da Libertadora. E pegando o gancho aí que o Jonisval fez essa interferência maravilhosa, citando, enriquecendo com o exemplo do próprio Cristo na questão da resiliência, eu quero dizer o seguinte, e você mesmo, Jonisval, falou ao comentar, e bem comentar o artigo 5º, citando a resiliência do brasileiro. Nós passamos por, Jonisval, pasme, nós passamos em 52 anos pelo corte de 18 zeros. 18 zeros foram cortados na nossa moeda, inclusive em 1994, com uma divisão por 2.750. Para quem lembra, os mais antigos aí, né? Em 93, 3 zeros foram cortados. Em 89, mais 3 zeros. Em 86, né, do cruzeiro se tornando cruzado, mais 3 zeros. Retornando em 67, 1.000 cruzeiros se tornaram um cruzeiro novo, mais 3 zeros. Gente, nós passamos por congelamento de preços, hiperinflação, por conta depois do congelamento, que é um horror, não dá certo, gera hiperinflação. E nós resistimos a tudo isso. Nós resistimos a Funaro, Bresser, Collor, sequestro de poupança, sequestro da poupança do brasileiro. Senhores, vejam o que eu estou falando. Nós temos essa resiliência de suportar o quê? O que nós suportamos? O que aconteceu? Tudo isso tem a sua origem aonde? No excesso da interferência estatal. Então, quando nós falamos de ordem, quando nós falamos de valores que geram essa ordem, nós estamos falando também do DNA do Brasil. Inclusive na nossa bandeira tem esse termo. Então, nós temos aqui uma questão de ordem, estrutura, e agora faço uma menção ao Luiz, que sempre insiste na palavra estabilidade. O Brasil tem que ter estabilidade, que isso nós estamos nas antípodas das revoluções, dessas teorias de gabinete, dessa filosofia do ar-condicionado. Nós estamos nas antípodas, nós não queremos nada disso. Nós queremos a construção natural da brasilidade, que o Luiz também, antes do Jonisval, fez aquela interferência também muito pertinente. Construção natural. Então, a resiliência nós temos através de o que temos que suportar do excesso de intervenção estatal. Intervenção estatal para tudo.
é o seguro obrigatório que temos que fazer, que não serve para nada, aí nós fazemos um outro seguro. Coisa simples, deixar o farol do carro aceso em plena luz do dia num país tropical. É a tomada que você quer, a tomada que encaixa qualquer coisa, não pode, tem que ser essa jabuticaba brasileira e tantas outras interferências negativas. É o excesso. Esse excesso prejudica muito a nossa brasilidade. A nossa brasilidade deve vir de maneira natural, porque o povo brasileiro é empreendedor por excelência. Nós somos empreendedores. O Jonisval citou o nosso DNA da liberdade vindo dos nossos irmãos índios. Mas nós temos também no DNA o empreendedorismo, contribuição dos nossos irmãos italianos, dos nossos irmãos japoneses, dos nossos irmãos de todos os locais que vieram para cá empreender, os próprios portugueses, que é povo mais trabalhador que o povo português. Todo imigrante é empreendedor, né? Ele vem construir uma vida nova, diferente e sem Exatamente. recursos, muitas vezes. Exatamente. Então, eu terminaria esse meu discurso, Luiz e Jonisval, não falando do artigo 5º, porque esse artigo que eu gosto muito, né? Tive essa ideia da brasilidade aqui, mas o Jonisval falou tão bem do artigo que eu me limito agora a construir como chegamos nesse artigo. E essa construção vem dos artigos precedentes. Então, artigo 1º, o Brasil não se submete a nenhuma outra união, federação, entidade. Nós não nos submetemos. Nós não queremos essa interferência. Artigo 1º, nós não queremos submissão a, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho. Não queremos essa submissão. E hoje nós temos, porque a Constituição de 88 permite no próprio texto. Nós não queremos ingerência da ONU, de entidades globalistas, de nada disso. Queremos a brasilidade. Queremos a nossa... Agenda 2030. Pois é, coisa complicada, né, Luiz? Nós queremos depois, né, seguindo no artigo 2º, a nossa cidadania, tendo o dever, cada cidadão brasileiro tem o dever inalienável de se proteger contra a tirania interna e externa, porque não é só de fora que vem. Tem tiranos sendo produzidos aqui dentro mesmo, estão aí, inclusive candidatos e tal. Temos o princípio da subsidiariedade, ou seja, o cidadão, a família, a comunidade local deve ser valorizada. Esse princípio ele tem que ser compreendido pela população brasileira. E atentem que há uma sequência. Exatamente. Pessoa, indivíduo, cidadão, família, comunidade local, o governo dos entes federados. É uma sequência. O indivíduo está no primeiro plano, o ser humano, a pessoa. E depois disso, a família, a comunidade local. Não é por acaso, minha gente, essa sequência que está aí. Tom, com você a palavra, já interferi demais. Luiz, muito obrigado por essa interferência, porque você me dá a oportunidade, Luiz, de falar sobre o filósofo espanhol, que eu já citei algumas vezes entre nós, aqui fora do ar, o José Ortega y Gasset, que cunhou o termo homem-massa. O que é o homem-massa? É o homem que não tem opinião. Ele vai pela massa. Ele é massa de manobra. Ele não tem a sua individualidade, ele não tem a sua essência. Ele não tem, me permitam um termo aqui, ele não tem a sua espiritualidade resguardada. Então ele vira uma massa disforme no meio, é como se fosse um gado, né? Um boizinho no meio do pasto, entre outros bois. Então, ele segue aquela manada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E nós apostamos no brasileiro, na capacidade decisória do brasileiro. Por quê? Porque temos valores. Nós estamos apostando nos nossos valores construídos através da nossa história. Então, esse é o voto de confiança no brasileiro.
tá? Que é a libertadora. Na Constituição de 88, você é massa de manobra, você, meu amigo aí que está me escutando. Então, esse é o ponto. E você também me dá a oportunidade de falar, Luiz, com o seu comentário, sobre o artigo 2º, item 4, que são os freios e contrapesos como meio para a criação de limites, mitigando a tirania. Esse é o ponto-chave. Coibindo a centralização, concentração de poder. E hoje, o freio e contrapeso, o que é isso na Constituição de 88? Ela permite, essa Constituição, uma relação promíscua entre os poderes. Promíscua. Vide mensalão, vide nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo chefe do Executivo de maneira estranha, toda esquisita, que a própria população, quando foi às ruas, falou contra isso. Levantou totens, bonecos gigantes. No Sul, puseram em 2018, puseram lá os bonecos dos ministros, atearam fogo. Não que eu seja favorável a isso, não é essa questão. Mas eu estou colocando fatos que ocorreram no Brasil para que identifiquemos o problema. Nós projetamos, movimentos sociais projetaram lasers no Supremo, dizendo o Supremo Tribunal é uma vergonha. Nós passamos por tudo isso. Então, existe a consciência na população do que serve e o que não serve. Essa é a questão. E por que não acontece nada? Por que tudo fica como está? Porque não há instrumento eficaz para que o povo atue na Constituição de 1988, de 5 de outubro de 1988. Não há esse instrumento. Então, o povo vai às ruas, o povo fala, o povo pede, e nada acontece. Nós dependemos do protagonismo de alguém, do Congresso Nacional, do Procurador-Geral da República, que o procurador também nomeado pelo presidente da República. Nós vivemos num sistema hoje, meus amigos, que o presidente, caso ele seja uma pessoa mal intencionada, ele será julgado por quem ele nomeou. E será denunciado por quem ele nomeou. Tem algo de errado nesse sistema, precisamos reconhecer isso. Tá? E a Libertadora cuida disso. Temos também o reconhecimento aqui no mesmo artigo da livre iniciativa, no 8º item, gente, não taxação das relações de trabalho. Nós viemos aqui, desde a época da taxação do ouro, nós não queríamos aquilo, o 5º constitucional, ninguém queria, o povo brasileiro, pelo DNA, ele não gosta desse excesso tributário. E nós hoje estamos no índice da Heritage Foundation, índice de liberdade econômica, 173ª ou 4ª, não lembro agora, posição. Nós estamos ao lado de países horrorosos, países tirânicos. Então, nós não temos liberdade no Brasil. Nós temos que enfrentar essa realidade. Só que o Brasil é tão rico, é tão incrivelmente poderoso, que com os resquícios de liberdade que temos, nós fazemos esse país prosperar. Essa que é a verdade. Só que nós temos um potencial para muito mais. Esse é o meu apelo aqui. Ah, mas não tem emprego no Brasil. O que o governo deve fazer? Parar de atrapalhar. Não precisa fazer nada. Deixe em paz o empreendedor. Pare de taxar as relações de trabalho. Que a coisa flui. Então, esse é um ponto que eu fico impressionado. Os homens discutindo o que devemos fazer para aumentar os empregos, e depois eles taxam. A solução que eles acham é criar um imposto para a relação de trabalho, a relação de emprego. Eles pensam, se reúnem em gabinetes pagos pelo erário público, com o ar-condicionado, a aguinha servida, e depois a solução é o oposto do que deve ser feito.
Esse é o problema que temos hoje. Contra a mentalidade do próprio brasileiro, porque todos nós sabemos a solução. Olha que coisa. Nós temos, então, o DNA favorável, uma cultura favorável, só que nós estamos presos a tiranos. Esse é o ponto. E há uma Constituição tirana. Então, eu quero dizer com a máxima clareza que eu consigo aqui me manifestar, que eu sou contra essa questão da centralização de poder. Então, somos favoráveis à ordem, aos princípios, aos valores. Aí sim, aí é o lado conservador falando. Isso aí, queremos ordem, queremos valores morais, queremos nossos valores originados no berço da cristandade, tudo isso nós queremos. Tudo isso é positivo. A família, que o Jonisval tão bem defendeu, e com tudo isso nós queremos, então, a nossa liberdade. Porque nós temos tudo isso, nós queremos a liberdade. Nós não precisamos de um tirano, de uma superproteção estatal nos guiando. E para terminar aqui, Luiz, eu anotei que o parágrafo 4º desse artigo, o Estado é garantidor da estabilidade jurídica. É para isso que o Estado serve, para a estabilidade jurídica. E o que faz o nosso Estado? Ele gera instabilidade jurídica, ele gera o oposto. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, você tem 10 juízes, 10 opiniões diferentes sobre o mesmo tema. Isso gera instabilidade. O empreendedor ele fala assim, gente, eu só quero saber o que eu tenho que fazer. E nada do que ele fizer garante que ele não será condenado a uma indenização. Porque nós temos 10 opiniões diferentes. Eu não estou brincando. 3 é assim, já comum, né? Uma contra, uma a favor e uma posição conciliadora. Tá? Isso é um clássico da nossa Justiça do Trabalho. Mas não é só isso, nós temos juízes aí que inovam, que pegam uma regra da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e aplicam. Gente, é um manicômio. E isso não se restringe, é um manicômio jurídico. E não se restringe à Justiça do Trabalho. Que fique bem claro, nós temos isso em tudo. Então, é um problemão que eu também aponto, e a libertadora sana esse problema. Tá? Depois vem o artigo 3º, que reforça o respeito à família, comunidade fundamental da sociedade. Aí não vou comentar, porque o Jonisval já comentou. Responsabilidade individual. Responsabilidade individual. Gente, assumamos o protagonismo das nossas vidas, o protagonismo. Ônus e bônus, isso é liberdade. E só que a Constituição de 88, a CLT do ditador Getúlio Vargas, baseada na Carta del Lavoro da Itália, tem que ser dito também, baseado na Carta del Lavoro. E depois todo mundo que ama a CLT chama os outros de fascistas, mas onde é a Carta? Que Carta del Lavoro é essa? Né? Tem origem. Tudo. Então a gente tem que entender a história. Aí a área do Jonisval, que o Jonisval conhece todos esses meandros da história, né? Professor, acadêmico da história e tudo mais. Então, a história está aí para nos ensinar. E aí a gente apela aos nossos homens públicos, né, que escutem isso. Artigo 4º, né, seguindo, artigo 5º, o Jonisval já fez. Estou indo como nós construímos a brasilidade. Artigo 4º, língua portuguesa como idioma oficial. Mas para que colocar isso aqui, né? Será que precisa, gente? Nós estamos destruindo a língua portuguesa, eliminando a riqueza da língua. Então, empobrece, tira o trema, tira o ditongo crescente, tira tudo. Empobrecimento da língua. Fora as ideologias, Tom, que querem mudar a nossa língua. Que é o pior de tudo.
O pior Fernando de todas Pessoa dizia: minha pátria é minha língua. Olha, a gente tem uma língua belíssima. A gente tem uma língua belíssima. Agora é Paulo Freire alterando a língua portuguesa. Não, é um absurdo o tamanho, gente. Se vocês que estão nos assistindo enxergassem a beleza disso, da língua portuguesa, estar aí nesse artigo, isso é muito importante. Isso faz parte da nossa brasilidade. Isso faz parte de quem nós somos. Respondendo à pergunta do Jonisval, quem somos nós? Nós somos tudo isso, gente. O brasileiro é tudo isso. O brasileiro é tudo isso. E nós não nos damos conta de que nós somos tudo isso. E adotamos uma postura tíbia perante a tudo que somos, que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. O Brasil é riquíssimo, não só de recursos naturais. O Brasil é riquíssimo de recursos humanos. Então, é isso. E aí chegamos no artigo 5º, que o Jonisval já comentou. Era isso que eu tinha, assim, para comentar. E agradeço a oportunidade, Luiz, Jonisval. Estamos aí para responder as perguntas aí de quem nos assiste. Bom, meus amigos, olha, eu acho que nós temos várias questões que foram levantadas aqui, questões de soberania, questões dos serviços públicos, como é que ficam os serviços públicos na Libertadora, é bem interessante depois a gente abordar isso. Também a questão do sistema financeiro, Bitcoin, como é que fica o Brasil num contexto agora de Bitcoin, como é que a gente avaliaria isso. Então, temos bastante tema para ser abordado, mas o que eu vou sugerir é que a gente faça outras lives com esses temas específicos. E em termos de considerações finais, o que a gente quer chamar a atenção é para o fato de que a Libertadora é uma proposta de alternativa para o Brasil. A Libertadora, ela envolve uma reflexão sobre os caminhos que a gente vai tomar e a gente que tem que decidir isso. É a gente que tem que decidir isso. Porque durante muito tempo alguém decidiu por nós e nós nos acomodamos. E recebendo muitas vezes algumas migalhas desses alguéms, a gente acabou acomodado como povo. E a gente não tem lutado por aquilo que a gente quer no futuro, porque a gente espera que alguém lute por nós. E claro que eu estou usando um sentido figurado quando eu falo em lutar pelo futuro, mas a gente tem que pensar. E pensar no futuro é pensar em instituições, é pensar em valores, é pensar em tudo aquilo que muitas vezes querem desconstruir. Começando pela própria língua. O Tom falou da língua portuguesa aí. Parece ser uma coisa tão efêmera e tão menos importante, mas um dos elementos que fazem com que este país seja tão peculiar é a língua. São os 220 milhões de brasileiros que se comunicam sem dificuldades numa única língua. Isso é muito forte. Isso é uma herança, de novo, portuguesa. O sujeito sai de um país na periferia da Europa, um povo pequenininho, em termos de quantidade de pessoas, e esse povo se lança ao mar e constrói um Brasil, e está presente em todos os continentes. E essa é uma herança importante, a língua que a gente fala hoje. A gente tem que estar atento a esses detalhes, porque os ataques vêm nessas particularidades. Alguém falou aí eu tinha visto aqui no chat alguma coisa sobre gênero na língua
essa bobageira que nós não temos como língua portuguesa e que agora o pessoal resolveu criar fazendo militância. Ser cidadão é pensar na história do país e é conhecer a história do país. De novo, é olhar para trás e saber que a gente teve muita gente boa trabalhando para ter esse país hoje. E a gente está deixando isso escapulir pelas nossas mãos. Eu não vou me estender mais, porque a gente poderia passar a noite toda falando dessa história do Brasil e desses valores. Mas eu só quero voltar aos 200 anos, num dia 9 de janeiro, quando os brasileiros percebiam que estava nas mãos deles construir uma nação. E aquele pessoal que estava ali junto com Pedro de Alcântara, junto com Leopoldina de Habsburgo, junto com José Bonifácio, Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, Cônego Januário, Frei Francisco, Santa Teresa de Jesus Sampaio e tantos outros, aquele pessoal pegou essa missão e fez a mudança. E muita gente pagou com a vida. Ao contrário do que quis construir, nós tivemos guerras de independência. Nós tivemos guerra de independência. Milhares morreram. Milhares morreram para sustentar esse país unido de uma ponta a outra. E o canto da sereia do discurso progressista, com benesses sociais, que alguém vai pagar por isso, porque realmente não existe almoço grátis, esse discurso ele é muito atraente para muita gente. Então, é só para a gente olhar para trás e pensar para frente, para que a gente não seja, daqui a pouco, a gente não perca o pouco da liberdade que nos resta. Porque daqui a pouco vão tomar a nossa liberdade e a gente só vai perceber depois que não tiver mais essa liberdade. Então ficam algumas reflexões. E se eu puder deixar essa reflexão para vocês hoje o que eu quero de Brasil? O que eu quero como brasileiro? Qual é o meu papel nesse contexto? Qual é o meu papel nessa sociedade? Quais são as minhas obrigações? Muito mais hoje do que os meus direitos, porque eu tenho responsabilidades também. Então pensem nisso. Acho que vamos ter oportunidades muitas aí pela frente de discutir a Constituição, de discutir a Libertadora. Luiz, Tom, a gente está aí sempre disposto a conversar com vocês, a trocar ideias, porque uma das coisas que o Luiz falou logo no começo é que essa Constituição nada significa se não tiver a participação de vocês, se não tiver o envolvimento de vocês, se não tiver as críticas, os comentários, as observações, e saibam que tudo isso está chegando àqueles que têm participado. O nosso grupo aqui trabalha muito sob essa orientação do Luiz, para que a gente possa entender as preocupações, as inquietações, as sugestões de vocês também, para que a gente possa construir isso. No primeiro artigo dessa Constituição, a gente tem que o Brasil é formado por cidadãos, é formado por pessoas. E essa Constituição, ela vai ser uma construção de pessoas, desse grupo de pessoas que está participando disso. Então, obrigado pela atenção até agora, obrigado mesmo, Luiz, obrigado mesmo. Aproveite o Porto, aproveite Portugal, essa terra linda, maravilhosa, desse povo fantástico que dominou o mundo, que é uma herança que ninguém tira da gente. Podem falar tudo, mas dessa herança portuguesa ninguém arranca. A gente continua sendo brasileiro, porque para Dom João ter
tataravô, o futuro de Portugal era aqui. O Brasil era o Portugal do futuro. Então a gente tem uma obrigação de fazer desse daqui um grande país. Grande país. Obrigado, Tom, pela conversa, pelos esclarecimentos. Eu sempre aprendo muito com o Tom. Sempre aprendo muito com o Tom. E estamos aqui. Vamos adiante, pensando no futuro, né? Propondo um Brasil diferente e seguindo juntos. Tenha uma semana abençoada, tenha um ano abençoado e que seja um ano de grandes conquistas. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, Jonisval. Tom Martins, últimas considerações? Está sem som, Tom. Ok, veio o som. Bom, antes de mais nada, Luiz e Jonisval, eu queria dizer que, para mim, é uma honra participar desse grupo, é uma honra interagir com o Jonisval, é uma honra interagir com o nosso querido Luiz, a nossa querida Renata Tavares, eu citaria aqui, e o nosso querido Mário Jorge. Eu me sinto honrado de estar entre vocês. Gostaria que vocês soubessem disso. Eu quero construir aqui as minhas considerações finais. Eu gostaria de construir, invadindo um pouco a área do Jonisval, a área histórica, falando uma questão que eu trago, que o Brasil e o mundo, ele se formou através, no início, muito da luta pela sobrevivência. Depois tivemos formações de clãs, pensamento tribal, né, reuniões em tribos. Depois nós tivemos um grito de independência. É o grande guerreiro, é o grande caçador, aquele grito, não, eu não pertenço mais a essa tribo. No campo da psicologia e da história do indivíduo, seria a fase da adolescência, o grito adolescente do eu existo. A fase tribal, no campo psicológico, são os clubinhos infantis, aquela parte lúdica da criança. No campo da sociologia, formação do pensamento tribal. Eu estou colocando nessa ordem porque esses 3 níveis iniciais, eles são níveis muito primários ainda. Nós precisamos de algo que organize esses 3 níveis. Precisamos de um nível que ordene esses 3 níveis. Então, é o nível da ordem, dos valores morais, das leis, das regras. Esse nível é fundamental, porque ele coloca ordem na casa, ele deixa a situação sob controle para que nós possamos depois, no nível seguinte, exercitarmos a verdadeira liberdade, que não é uma liberdade para fazer aquilo que eu quero e pronto, desrespeitando o próximo. Não, é uma liberdade dentro de um patamar ordeiro. Nós temos uma língua estruturada, nós temos a ciência, nós temos uma construção filosófica, nós temos tudo no Brasil. Tudo para aplicarmos, gozarmos dessa liberdade. Esse é um ponto-chave, esse é o momento histórico que vivemos. Precisamos de um texto constitucional que estruture e permita essa liberdade. Esse texto é a libertadora. Não é a Constituição de 1988. E essa liberdade não joga contra a sustentabilidade, essas demandas da ecologia. Ao contrário, essa liberdade está em plena sintonia com todas essas demandas, que hoje são usadas politicamente, são usadas ideologicamente. Então, nós temos, nessa sequência natural, passando pela sobrevivência, pensamento tribal, formação de clãs, depois, na terceira camada, ordem, na quarta camada, estratégia, na quinta camada, sustentabilidade, sexta camada, integração disso tudo. Integração disso tudo. Ao mesmo tempo, nós atenderemos a todas essas demandas ao mesmo tempo. Sobrevivência, atenderemos
as necessidades, as demandas da sobrevivência. Aqueles que ainda não deram o passinho, não evoluíram para a segunda camada. O Brasil, como o Jonisval citou lá atrás, no primeiro discurso dele, o Brasil é acolhedor. O brasileiro tem essa cultura da solidariedade, que está no artigo 5º e tem 3. Solidariedade, nós temos isso, junto com a resiliência. Então, apesar de tudo que passamos, de todas as dificuldades, nós ainda assim insistimos na solidariedade, ao DNA. E essa solidariedade falarei um pouquinho mais para frente agora, no outro patamar. Integramos tudo, atendemos a tudo isso aí, sobrevivência, formação de clã, ordem, valores morais, uma liberdade dentro desses parâmetros, com estratégia e autonomia, sustentabilidade e integração, e eu agora usarei uma palavra aqui no sentido mais amplo possível da palavra. Nós temos espiritualidade. O brasileiro tem isso dentro dele, no DNA, e eu tenho dados históricos, aí eu entro na área do Jonisval para demonstrar essa minha fala. Nós somos o maior país, a maior nação católica do mundo. Nós somos a maior nação evangélica do mundo, protestantismo. Nós somos a nação que deu origem ao racionalismo cristão, a maior nação racionalista cristã do mundo, que a origem é portuguesa, com Luiz Alves Tomás Luiz de Matos e Luiz Alves Tomás, mas em 1910 eles vieram para o Brasil e estruturaram a vertente racionalista cristã. Nós temos o espiritismo cristão, da linha de Kardec, o pessoal espírita, ou também conhecido como espiritista, maior país do mundo. Nasceu na França com o pseudônimo Allan Kardec, do Rivail, eu não lembro o nome dele completo, mas é o pseudônimo Allan Kardec. E nós temos a quinta situação, o sincretismo afrocristão, que somos o maior país do mundo nesse sincretismo religioso também, especialmente no estado da Bahia, nossos irmãos baianos, que é outro povo muito carinhoso, muito acolhedor. Então nós temos maior país do mundo em tudo isso, no catolicismo, no protestantismo, no racionalismo cristão, no espiritismo cristão e no sincretismo religioso. Gente, nós temos espiritualidade no nosso DNA. E tudo isso convive aqui dentro em harmonia. Ninguém briga com ninguém. Isso é um milagre, isso é uma coisa assim inacreditável. Isso está dentro da gente, está no DNA do Brasil. E eu quero encerrar meu comentário com isso. O brasileiro é tudo isso, gente. Eu reitero tudo que eu falei do Brasil e do brasileiro, todas aquelas virtudes que eu comentei, e acrescento essa. O Brasil é a maior nação espiritualista no sentido lato sensu, tá, gente? Não no sentido de um ramo, outro, aqui, ali. Estou falando de uma espiritualidade no sentido mais amplo possível da palavra. Nós somos o maior país do mundo nesse quesito. E isso deve ser objeto da nossa reflexão. Obrigado, Luiz, Jonisval, uma honra aqui dialogar com vocês.